todo mundo sabe que esse julgamento, essa investigação fake, desde o início, ela já foi viciada, desde o início, já era fake. Eles tentaram encontrar uma brecha na vida de Bolsonaro em tudo, vasculhar a vida do cara em tudo. É uma das coisas que eu não consigo entender com relação às pessoas que criticam o Bolsonaro e tentam comparar ele a Lula. Elas não conseguem entender que reviraram a vida de Bolsonaro completamente, toda, viraram o cara pelo avesso. Mesmo depois do cara ter tomado uma facada, mesmo do cara ter passado por uma cirurgia gravíssima recente, os cara viraram a vida do cara inteira, durante os 4 anos de trabalho dele como presidente, e agora todos esses anos depois. Tentaram colocar uma ação do negócio das baleias, tentaram colocar a ação do negócio das vacinas, tentaram colocar a ação dizendo que o cara, fraudou o cartão dele de vacina, que o cara viajou para os Estados Unidos, era mentira, tudo tentaram. Recentemente, tentaram emplacar na vida do cara um negócio de uma, lavagem de dinheiro fake, tudo isso politicamente para tentar destruir o cara politicamente. Mas o que conseguiram foi, eh, pelas injustiças que os brasileiros estão vendo nesse julgamento, o que eles conseguiram foi ativar nas pessoas aquele modo de compaixão que infelizmente não, que felizmente para os brasileiros, nós somos um povo que tem muita compaixão quando vê o sofrimento do outro. E as pessoas perceberam a perseguição que o Bolsonaro está sofrendo. Então tem pessoas até de esquerda que tem ódio do Bolsonaro, tendo que mudar as versões, ainda com um tonzinho de crítica ali e outro aqui, mas estão tendo que mudar as versões desse tal golpe, porque todo mundo está vendo que isso é um ato político gerenciado pelo judiciário brasileiro. Então, de fato, houve sim um atraso no Brasil. Teve um atraso no Brasil, de fato. Mas esse atraso foi primeiramente provocado pelo Supremo Tribunal, que fez um julgamento completamente esdrúxulo depois de tudo que tentaram fazer com o cara. Acharam uns papéis rabiscados de um cara que falou de um golpe, que o sei o quê, que o presidente e tal, 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 e meteram o presidente lá dentro para prender ele, para tentar tirar ele das eleições de 2026. Isso é um absurdo para um país que se diz democrático, que não é mais. Aí vem aqui o Barroso, né? Amanteigado do jeito que ele é, liso do jeito que ele é, comunista como ele disse que é, né? Vem ele aqui dizer, com as palavras políticas de um bom juiz, e as palavras políticas, né? Polidas para poder fazer frente na mídia, para poder sair bem na foto. Ele vem aqui dizendo um monte de balela sobre o julgamento, que no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, ele tá com medo daquelas tais sanções que o Trump está aplicando. Provavelmente ele vai aplicar mais. Provavelmente ele vai aplicar mais, porque esse julgamento está comprado. Os juízes não vão mudar de ideia, porque pegue a linha temporal desse julgamento. Pegue a linha temporal. Todos os, tipo, com exceção de 3 ou, sei lá, 3 ou 4, não sei, todos os outros juízes sempre vieram enfatizando que houve golpe, que Bolsonaro era do golpe, que o golpe, que o golpe, que o golpe. Eles criaram uma atmosfera de golpe fictícia, jogaram na mídia e vieram trabalhando isso até hoje. Não vai mudar. Eles vão tomar as sanções, eles vão triplicar a aposta, mas não vai mudar o orgulho do cara que tem todo o poder de uma nação é maior do que qualquer sanção que os Estados Unidos possa dar. Entendeu? Todo mundo sabe disso. E aí ele vem aqui, ó. Vou ler aqui um pouco das groselhas que ele falou. O presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse nessa segunda-feira que o julgamento da trama golpista, deve encerrar o que ele chamou de ciclo de atraso do país, no país. Ciclo de atraso.
é um ciclo de atraso. Eles provocaram esse atraso. E agora, ao invés deles tentarem consertar o atraso que eles colocaram, eles estão triplicando a aposta. Porque ano que vem é ano de eleição. Eles sabem que se o Bolsonaro estiver livre, com todo esse monstro que eles criaram, a chance de Bolsonaro ganhar é altíssima. E a chance de Bolsonaro ganhar em primeiro turno é altíssima para poder enterrar de vez o PT. E eles não querem isso. Ver o que foi que aconteceu para que Lula entrasse novamente no poder. Eles precisaram mudar toda a jurisprudência que já vinha vigente há anos e anos e décadas. Eles mudaram essa jurisprudência para poder tirar Lula da cadeia. E, por fim, criaram lá uma regra fictícia da mentalidade dele, um malabarismo jurídico lá, para dizer que o local onde foi as acusações, enfim, tal, aquela maluquice. Então, eles não fizeram aquilo tudo, não queimaram o STF naquela época, fazendo aquilo tudo, para chegar agora eles recuarem. Aqui abre as aspas do nosso grandioso, excelentíssimo Deus. Nós agora temos, desde a redemocratização, 40 anos de estabilidade institucional. Se comprovar que houve tentativa de golpe, o julgamento ainda vai ocorrer. Eu acho que é muito importante julgar. É um pouco como encerrar os ciclos de atraso no país, disse Barroso. Observe o que ele disse aqui anteriormente. Se comprovar que houve tentativa de golpe. Se comprovar que houve tentativa de golpe, o julgamento ainda vai ocorrer. Aí tem uma parte aqui que eu vou ler até aqui, deixa eu ver. Para o ministro, as possíveis condenações dos golpistas na cor servirão como exemplo para a sociedade. Aqui ele já mudou. Aqui. Para o ministro, as possíveis condenações dos golpistas. Aqui ele já está dizendo as possíveis condenações. Primeiro ele disse se houver golpe. Agora ele está dizendo as possíveis condenações para os golpistas. Exemplo, ter a consciência de que a divergência é legítima e desejável em uma democracia deve se manifestar dentro das regras do jogo. Democracia, a palavra democracia sai da boca desses caras como se fosse fezes saindo da boca de um animal. Entendeu? Fede, não serve para nada essa palavra democracia. Acabou a democracia. É política, só política, poder pelo poder. Jogadas de cartas. Os homens mais poderosos do país, que deveriam ser sensatos, deveriam ter compaixão, já que são a Suprema Corte do Brasil, eles agem politicamente para segurar os seus próprios poderes. Dão cargos a pessoas que nunca tiveram nada quando criança, nunca realizaram nada quando criança, sofriam bullying na escola quando era criança, não tinha nada de evidência nas escolas. Por um acaso entrou na área política, cresceu, tomaram os cargos maiores do mundo. Hoje eles querem fazer tudo aquilo que eles não passaram na escola. Esse é o meu ver. Sofreram bullying na escola e agora querem vingar isso na população. Essa história de quem perdeu tenta levar a bola para casa e mudar as regras do jogo é um passado que nós temos que enterrar, disse Barroso. Ou seja, essa ideia de levar a bola aquele cara, né, que perdeu, me dê a bola, pá, leva pra casa. Tipo uma analogia que ele tá fazendo aí a Kiko, do Chaves. Só que quem fizeram isso foi eles, cara. Fizeram isso aí foi eles. Quem quiseram mudar as regras do jogo durante o campeonato foi eles. Os 4 anos que o Bozo, assim como a galera gosta de dizer, teve no poder, sempre se seguiu a regra. Todo mundo sabe disso. E isso é comprovado. Em todos esses anos de julgamento, nunca houve nada que o condenasse. Aqui agora mais uma parte do trecho, deixa eu ver. Tem mais uma aspas aqui. Que o presidente do STF falou da tensão envolvida no julgamento com pressão de bolsonarista para que a corte livre Bolsonaro de seus
e seus aliados da prisão. Para Barroso, o clima é natural. Tá, isso aí ele já falou antes. O clima é natural, tal, todo mundo vai ficar revoltado mesmo, essa porra. Aqui, o último, as últimas aspas. Nós vivemos as tensões do julgamento do 8 de janeiro e as tensões em julgamento daquilo que o procurador-geral qualificou como sendo uma tentativa de golpe. O procurador-geral qualificou como sendo uma tentativa de golpe, sendo que o procurador-geral só fez isso a mando de Alexandre de Moraes e isso foi noticiado. Isso foi noticiado como sendo uma coisa certa, mas não é. Isso foi noticiado. Tentativa de golpe. Que ainda vai ser julgado. Nenhum país julga a invasão de sede de três poderes ou possibilidade de se entender que houve uma tentativa de golpe de Estado do presidente do seu grupo sem algum tipo de tensão natural. Isso é óbvio. O normal seria que houvesse tensão, mas uma tensão absolvida institucionalmente. Chega a dar asco de ler essas coisas desses caras, velho. É umas paradas caralho, velho. Os caras usam essas palavras institucionalmente, democracia, democrático, democrático de direito. Cara, meu irmão, institucionalmente, de modo que acho que a vida democrática flui com naturalidade ao longo desse período, disse Barroso. Flui com naturalidade ao longo desse período. Qual é a naturalidade que isso flui? Os caras só conseguiram dar uma recuada e uma paralisada e uma tremida depois que o Trump colocou as sanções, cara. Depois que Trump colocou as sanções, que a parada deu uma normalizada e o processo começou a ser distribuído de forma normal, porque todo mundo viu que nesses 3 anos para cá, os processos todos envolvendo o Bolsonaro, todos envolvendo esses grupos, essas pessoas, os políticos, os vereadores, os senadores, os deputados, todos bolsonaristas, todos caíam na mão de Alexandre de Moraes. Todos. Não tinha sorteio no STF. Depois que rolou as sanções, começou a se sortear as coisas normalmente. Caiu agora um para fulano, um para ciclano, um para André Mendonça, e o negócio está sendo fluente agora. Sendo, para eu não me esquecer, antes de terminar esse vídeo, sendo que 3 dos 11 ministros, 3 são suspeitos, incluindo o próprio relator, que é o Alexandre de Moraes, que tem coisas no processo que se diz respeito a ele. Ele não pode julgar uma coisa que é desrespeito a si próprio. Flávio Dino tem processo contra Bolsonaro. Já falou mal de Bolsonaro, falou que odiava Bolsonaro. André Zanin, se eu não me engano, também tem coisas contra o Bolsonaro. Então, é uma farsa, uma democracia fake. Palavras fakes de um juiz fake. Tudo fake no Brasil. Fake ass. Tudo fake. Vamos acompanhar hoje o julgamento, primeira etapa do julgamento que vai acontecer e vamos ver. E, né? Vocês acreditam que Bolsonaro vai ser livre? Comenta aí se é que vocês acham isso. Eu acho que ele vai ser preso e foda-se.